Senhor. Pai querido, Deus santo, te louvamos, exaltamos o teu nome nesta noite, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Pai. Ó Deus, como sempre, ó Pai, eu digo que muitas pessoas gostariam de estar aqui e não podem, Pai. Mas aqui estamos porque assim o Senhor quis. Então que o Senhor fale aos corações de cada uma das pessoas que estão aqui. Pai, eu não sei a necessidade dessas pessoas, ó Pai, desses irmãos que estão aqui, mas o Senhor sabe. Fala aos nossos corações de maneira especial, para a honra e a glória do teu nome, assim eu oro, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A passagem aqui que eu li vai nos falar da parábola da dracma perdida. Eu lendo esse texto aqui, irmãos, eu pude meditar que na nossa vida sempre a gente perde algo, sempre a gente perde alguma coisa, né? E muitas vezes lá fora a gente perde, muitas vezes o trabalho, né? Perde uma oportunidade que aos nossos olhos parecia boa, e perde às vezes a saúde, perde o ente querido, né? E a gente acha ruim, porque nós não gostamos de perder, é ruim perder. Mas na palavra do Senhor aqui vai dizer que o Senhor Jesus, nesse capítulo 15, ele contava ali uma parábola de 3 perdas. Da ovelha perdida, que perdeu fora do aprisco, né, do filho pródigo, que perdeu fora de casa, e a dracma perdida, que perdeu dentro de casa. Então você perder fora de casa é ruim? Sim. Mas quando você perde algo dentro da sua casa, é inaceitável. É muito triste. E nessa palavra aqui fala que uma mulher tinha 10 dracmas que ela tinha. Dracma era uma moeda grega. Naquela época era dada como dote para a mulher, né? E não era só uma questão de valor. Naquela época, uma dracma custava um dia de trabalho. Então, eu vejo que não era só por causa do valor daquela dracma, mas também uma questão de honra para aquela mulher. E quando ela ia casar, ela tinha aquela, tipo uma tiara que ela usava, né? Na cabeça, como um símbolo, né? De honra. Então, assim, perder uma dracma, talvez você pode dizer assim, mas ela tinha 10, ela perdeu só uma. Ela entrou nesse desespero todo. Não, irmãos, porque ela sabia o valor que tinha aquela única dracma que ela perdeu. E é interessante notar que ela perdeu dentro de casa. Dentro de casa, é muito difícil a gente perder algo materialmente, nós que somos mulheres, porque a gente guarda uma coisa, pode ninguém achar o que está guardado, escondido, mas a gente sabe onde que está. É tanto que a gente vê isso aí todos os dias, né? O esposo, muitas vezes, está cansado de saber que a toalha só fica naquele cantinho do guarda-roupa o ano todinho. Mas mesmo assim, ele vai no guarda-roupa e não acha a toalha. E ele fala, bem, onde está a toalha? Bem, no mesmo lugar de sempre, do lado tal, direito, tal, prateleira tal. Ele vai lá e não acha, irmãos. Será que acontece só comigo aqui? Não. Mas nós que somos mulheres, nós sabemos onde está. Né, irmãs? É qualquer coisa, um armário, uma margarina, qualquer coisa, a gente sabe onde que está. Por quê? Porque é o zelo, o cuidado que a gente tem pela nossa casa. Glória a Deus por isso. E analisando aqui, a gente for pensar, falar, não, mas ela tinha 10, ela perdeu uma, ela poderia falar, eu não vou mexer com isso não, vou ficar sentadinha, quietinha aqui, eu vou ficar acomodada. Perdi só uma, eu ainda estou com 9. Não. Mas aqui a gente aprende uma lição. Essa mulher, ela foi determinada, porque ela decidiu procurar a dracma que ela tinha perdido. E quantos de nós, irmãos, nós perdemos muitas vezes a presença do Espírito Santo e a gente acha que está tudo bem. Você falava em língua, hoje você não fala mais, você acha que está tudo bem. Você cantava e hoje você não canta mais, você fala, não, está tudo bem, Deus quis assim. Muitas vezes você era aquela pessoa que profetizava na casa do Senhor e hoje você não profetiza mais. Será que o nosso Deus mudou? Não, o nosso Deus continua o mesmo. Ele ainda faz maravilha, Ele ainda faz milagres.
E quando eu li aqui essa passagem, o Espírito Santo falava no meu coração: o Senhor continua o mesmo, o que mudamos fomos nós. Porque nós perdemos muitas vezes os valores, mas como está dentro da nossa casa, nós falamos: não tem problema não, ninguém sabe. Quantas pessoas, irmão, têm um chamado de ministrar a palavra do Senhor, de ser um adorador na casa do Senhor e está acomodado, diante da circunstância, diante das decepções que você teve, muitas vezes na igreja que você congregava, com o pastor, com o irmão, e você para. Mas nessa noite, o Espírito Santo fala comigo e com você: vamos encontrar essa dracma que estava perdida dentro da nossa casa. Eu não sei qual é, mas você sabe que você perdeu dentro da sua casa. Se foi a presença do Espírito Santo, se foi a comunhão de você com seu esposo, ou da esposa com o esposo, com o filho, o Espírito Santo de Deus vai fazer você encontrar o que você perdeu dentro da sua casa. E é importante notar, só... Eu ia pedir aqui o irmão para trazer a água, mas os irmãos aqui são excelentes, né? Os diáconos, já estavam aqui. Glória a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Glória a Deus. Irmãos, é importante notar que aquelas casas que existiam ali na Palestina, era uma casa bem pequena, bem baixa. Não tinha janela. Então ficava muito escuro. Mas é interessante notar que aquela mulher, ela poderia fazer outra coisa. Mas ela pensou: não, eu vou acender a candeia. Eu vou ter que acender a candeia para me achar essa dracma. E é importante notar, irmãos, que ela foi... Eu lendo aqui, eu fui analisar, falei: gente, mas é interessante, porque assim, ela sabia, mesmo a casa escura, ela sabia onde que estava a candeia. Né, irmãos? E a candeia ali estava apagada, mas quando ela achou, ela acendeu a candeia. Fala que ela acendeu a candeia. Por quê? Porque no escuro não tem como se achar nada. Pode ser a casa que você conhece, os quartos que você conhece, mas no escuro não tem como, né? Mas ali a palavra do Senhor fala que ela acendeu a candeia. Glória a Deus por isso. O que eu tiro de lição, irmão, disso aqui, que nós temos que acender a candeia do Espírito Santo na nossa vida, da palavra do nosso Deus na nossa vida, na nossa casa. Não deixa apagada não, irmão. Vamos nos levantar como mulheres e homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Não se acomode diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas, diante das decepções que venham nos afrontar. A cada dia, a cada manhã, nós temos que vencer. Nós temos que vencer uma luta, porque o inimigo da nossa alma, ele não brinca de ser inimigo. Ele anda o quê, irmãos? Ao nosso derredor, procurando algo a tragar. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que acender essa candeia e ver aonde está a nossa dracma que nós perdemos. Glória a Deus por isso. E essa mulher então, ela acendeu a candeia e começou a procurar a dracma que estava perdida, né? Amém, glória a Deus por isso. No Salmo 119, no versículo, Salmo 119 fala assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a palavra do Senhor que nós temos que ter na nossa mão, para nós vencermos, irmãos, as lutas, desafios dessa vida. Não nós devemos olhar para trás, mas seguir em frente, confiando no Senhor, que é o dono da nossa vida, que tem cuidado da nossa casa, que tem cuidado do nosso lar, a cada dia, a cada manhã. Amém? E ela também, o que ela fez? Ela acendeu a candeia e ela foi procurar a dracma perdida. E qual outra coisa que ela fez? Ela varreu a casa. Ela poderia até pegar a vassoura, mas se não estivesse acesa a candeia, ela não ia conseguir varrer. E ela conseguiu ali varrer aquela casa. E eu acredito que ela varreu canto por canto. Ela deu uma faxina naquela casa. Porque para você encontrar alguma coisa, você tem que dar uma faxina. Você tem que ver aonde tem algo que o Espírito Santo não está agradando. Não é eu que sei na sua vida, é você que sabe. O Espírito Santo faz nos lembrar. O que é que tem na sua vida, que está incomodando, que o Espírito Santo está triste? E Ele quer fazer uma varredura nessa noite. Ela quer fazer uma varredura nessa noite, na minha casa e na sua casa. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos orienta. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece a cada dia, a cada manhã, irmãos, para a gente vencer as lutas do dia a dia. Porque são muitas.
Se nós formos aqui falar, irmãos, o que a irmã está passando? A irmã tem uma luta para falar. Não, irmão, eu fui uma luta travada. Irmão, eu passei por isso. A enfermidade alcançou a minha casa. O desemprego. Mas uma coisa nós temos certeza, que o Espírito Santo de Deus está conosco. E Ele intercede ao Pai, no nome de Jesus, com gemido inexprimível, a nosso favor. Glória a Deus por isso. E aqui nós vimos que essa mulher, ela começou a varrer aquela casa. O que eu aprendo aqui, irmãos? Quando você vai dar uma faxina, as mulheres principalmente, vai dar uma faxina, há um incômodo, não dá? Não dá na gente? Por quê? Porque para dar uma faxina, você tem que tirar um sofá que talvez já tem um mês que está lá. Naquele lugar, você vai ter que arrastar ele e dar uma limpada debaixo dele. Talvez um carpete que você tem na sua casa, você tem que levantar ele para limpar ali. Então vai dar um desconforto. Vai ter o quê? Uma poeira, né? Vai ter uma poeira ali, talvez acha tem algumas baratinhas lá, né? Então ali você vai ter um desconforto. Não é bom. Não é bom. Porque muitas vezes a gente está acomodada, né? A gente chegou e falou, não, aqui eu estou tranquilo, na igreja aqui eu não vou fazer mais nada. Eu gosto, sou crente de banco. Quem já ouviu as pessoas falar isso aqui? Crente de banco, a gente é acostumado a ouvir, né? Mas é interessante notar, irmãos, que o Senhor me chamou. O Senhor te chamou. Entenda isso, irmãos. É para uma grande obra. É para uma grande obra. Glória a Deus por isso. Irmã, mas eu não tenho nada a fazer não, irmão. Não fui chamada, foi para ficar sentada não. Irmã, entenda. Se você não vai pregar, se você não foi chamado para pregar, você é para louvar. Se não for para louvar, você é para interceder. Cada um o Senhor chamou para fazer algo. Irmã, eu não sei fazer nada dessas coisas. Irmã, você sabe lavar um banheiro na casa do Pai. Você sabe passar um pano no chão na casa do Pai. Então tudo isso, irmãos, é algo que nós temos que fazer para o Senhor, na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Então aquela mulher começou a varrer. Talvez naquela esperança, falar, não, eu vou conseguir achar essa dracma. Eu preciso achar. E começou a varrer de um lado para o outro. Procurando talvez ouvir, né, o tinido daquela dracma, né, ali. E começou a varrer e varreu canto a canto, até a palavra fala assim que ela varreu diligentemente. O que quer dizer? Com cuidado, prestando atenção, com zelo. Porque ela queria encontrar aquela dracma que havia perdido. E na palavra do Senhor fala, né, irmãos, que na palavra do Senhor fala que ela teve uma grande iniciativa e esforço. E ali, quando o Espírito Santo ali faz uma obra na nossa vida, ele começa a tirar da nossa vida, da nossa casa, que é o templo é o Espírito Santo aqui na nossa vida, né? Ele começa a tirar a tristeza, as angústias, as depressões, as decepções que muitas vezes a gente tem, né? E muitas vezes também a gente fica com falta de fé. E o Espírito Santo vem, nos fortalece, nos renova a cada dia, a cada manhã. É Ele que faz isso na nossa vida. É Ele que faz isso na nossa casa, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma prima que ela dizia assim que ela ficou de mal, no caso, com o irmão dela. Ela ficou mais de ano dentro da própria casa e não conversava. Quando ele entrava num quarto, ela saía pela outra porta. Quando ele ia para a cozinha, ela ia para a sala. Então ela não tinha comunhão com o irmão dela, irmão de sangue. E eu fiquei olhando assim, falei, mas como que a pessoa consegue ficar assim com o outro anos e anos sem falar? O que é isso, irmãos? É a falta do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós erramos, mas quando a gente erra, o Espírito Santo nos incomoda. Ele traz aquilo aos nossos corações, aquilo que está incomodando. Glória a Deus por isso. E ali eu falei para ela, não, mas você tem que liberar o perdão para ele. Ah, mas foi ele que me ofendeu. Mas você pode sim liberar o perdão para ele. Fala para ele, eu te perdoo, meu irmão. E assim, a gente vê o Espírito Santo agir, irmãos. Muitas vezes a gente não quer, muitas vezes você acha que é vergonhoso. Não, é vergonhoso fazer isso. Não, é libertador. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu vou contar aqui rapidinho um testemunho. Nem estava aqui no meu esboço, mas o Espírito Santo está mandando eu contar. Eu tenho uma sobrinha, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, nós fomos passear no Mato Grosso. E ela, do nada, irmãos, do nada. E assim, a gente tinha amizade, afinidade normal entre famílias. De uma hora para outra, ela demoniou lá,
sabe? E começou a me xingar e me falou tanto palavrão, tanta coisa, assim, sabe? Tia, a senhora é tal, 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 tal. E foi falando, e ela é crente, irmã. E ela foi falando um monte de palavras que eu nem posso falar aqui, irmãos. E me xingou de tudo quanto é nome. Aí eu olhei para ela assim, eu levei um susto, porque eu não estava esperando. Uma coisa simples, parece que foi uma coisa na hora do almoço. Não sei se ela foi pegar uma coisa lá e eu peguei, uma coisa simples. E ela começou a me xingar sabe, falar um monte de coisa para mim. E eu fiquei muito triste, muito decepcionada com ela. E aí ela não pediu perdão. E todo mundo falou, o que é isso, fulano? O que é isso? Não faz isso com sua tia, não. Respeito e tal. Todo mundo ficou assim, né, sem entender. Irmãos, e passou um ano, mais ou menos. Aí eu estava lá no meu setor e ela nunca mais tinha falado comigo. E eu lá no meu setor, eu fui no mercado. Quando eu fui no mercado, estou passando assim na rua, tinha tempo que eu não a via. Estou passando assim e ela está vindo ao meu encontro, né? E aí eu passei perto dela assim, passei direto, né? Aí o Espírito Santo falou assim, não, volta e pede ela perdão. Aí eu pensei comigo, né? Falei, ai meu Deus do céu, pedi perdão, sendo que eu que fui ofendida, ela xingou eu de tudo quanto é nome. Aí eu parei assim, falei assim, quer saber? Eu quero ir para o céu. Então eu quero ir para o céu e o céu só tem um. Então ela vai para o céu e eu também tenho que ir para o céu, então nós temos que consertar agora. Voltei e cheguei nela e falei assim, deixa eu te falar, fulana, você me perdoa? Olhei bem nos olhos dela e falei, você me perdoa? Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, você me perdoa? Irmão, é só o Espírito Santo que faz isso na vida da gente. Para minha natureza eu não ia falar nada não. Ela ia ficar sem nós consertar mesmo. Mas o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. A palavra fala. E eu, irmãos, quando eu falei, oh, aleluia, libertador, irmão. Ramantui de cantaramanai. Irmão, se você tem alguma mágoa no seu coração, talvez pelo seu pai, não sei, o Espírito Santo está mandando eu falar. Seu irmão, ou seu filho, ou seu esposo, irmãos, peça perdão. Não deixe essa sujeira debaixo do tapete, não, irmão. Seja libertador hoje. O Espírito Santo hoje, ele vai fazer uma limpeza na nossa vida, na nossa casa. Glória a Deus, aleluia. E eu disse para ela, ô fulano, me perdoa. Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa no nome de Jesus, porque nós somos servos do Senhor, nós vamos para o céu, nós temos que ir juntas. Quando eu disse isso, irmãos, ela desmoronou. Chorou, sabe? Ô tia, me perdoa, tia. Nossa, não sei o que deu em mim aquele dia. Eu estava assim e tal, me perdoa. E ali nós pedimos perdão e abraçamos. E graças a Deus, hoje ela é uma bênção na minha vida e eu sou uma bênção na vida dela. Aleluia. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Irmãos, interessante, e é a mesma pessoa, e eu ainda vou falar aqui. E assim, essa semana, eu estava lá em casa, cheguei do serviço, eu não tenho costume, chego do serviço, vou descansar, porque meu serviço é meio cansativo, eu fico muito tempo em pé. Cheguei e falei, não, vou tomar um banho, vou deitar naquela cama e descansar um pouco. E eu senti no meu coração de ir lá na casa dessa minha sobrinha. Aí eu falei, não vou nem tomar banho, já vou lá logo, ver o que, né, vou lá. Aí eu falei, vamos Sofia, comigo, Sofia, vamos. Irmã, quando eu cheguei lá, irmãs, quando eu cheguei lá, aí ela é costureira, estava costurando. Aí ela veio ao meu encontro, falou, oi tia, benção. Deus te abençoe. Quando eu olhei para ela, eu falei assim, Deus te abençoe. O que aconteceu? Você está assim, seu semblante está batido, triste. Aí ela já começou a chorar. Não, tia, não sei o que eu faço. Oprimida, irmão. Deprimida dentro de casa. O inimigo não está para brincadeira não, irmãos. Ele quer que as pessoas, o servo de Deus, fiquem oprimidos, tristes, perdendo a força, a esperança, a paz dentro de casa. Os valores, irmãos. A comunhão que você tem com Cristo, a comunhão que você tem com o Espírito Santo, Ele quer que você fique acomodado. Fala, não, do jeito que eu estou, está ótimo. Não está. O Senhor quer nos renovar, quer nos restaurar. Quer que nós alcançamos, quer que nós pegamos aquilo que está tudo perdido e alcançar nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E ali eu falei assim, olha, vamos orar. Vamos orar. Aí ela falando que ela não tem alegria dentro de casa, ela não tem paz. Irmãos, é crente. Ela é crente. O esposo é crente, os filhos é crente, está na igreja. Ela falou, não, tia, eu não tenho prazer dentro de casa. Dá vontade de sair correndo assim na rua, assim, ó. Dá vontade de deixar tudo e sumir. Eu falei, não, calma. O Senhor é o dono dessa casa. O Senhor é o dono dessa casa, você entendeu? Quem tem que sair é o inimigo.
Quem tem que sair é essa voz que está falando ao seu ouvido, que essa casa não vai para frente, que essa casa vai fraquejar. Quem vai sair é Ele, no nome do Senhor Jesus. E eu coloquei as mãos sobre a vida dela e comecei a orar e repreender. E ali, irmãos, eu orei e repreendi. E ela, quando eu terminei a oração, ela, amém. Irmãos, parece que tirou um peso. Eu senti, parece que estava algo pesado em mim assim. Começou, sabe, quando eu estava orando para ela. É o peso, o inimigo, oprimindo as pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, é um Deus que liberta. É um Deus que transforma, é um Deus que muda. Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, essa mulher, a palavra fala que ela varreu a casa diligentemente até encontrar. O que é que eu entendo, irmãos? Se você está procurando algo, se você está buscando algo de Deus e ainda não encontrou, não teve esse encontro, não recebeu, continue procurando. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai me dar a vitória. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Ele nos chamou, irmãos, entenda isso. Que Ele nos chamou para ser vitoriosos. Perdedor é o inimigo. Nós somos vitoriosos porque nós temos Cristo na nossa vida. Não baixa a sua cabeça não, irmã. A luta está grande, está travada. Mas o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está na sua casa, irmã. Ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário, Jesus, por você. Então nós temos que estar libertos de tudo aquilo que o inimigo tem nos armado. Para nos deixar parado, entristecida. Se liberte nessa noite, no nome do Senhor Jesus. E ali fala que aquela mulher varreu aquela casa diligentemente com zelo até encontrar. E ela encontrou, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu tiro uma lição aqui. Quando, aqui a palavra fala, quando ela encontrou a dracma que estava perdida, a palavra do Senhor fala que ela foi e chamou as amigas e os vizinhos. Interessante, irmãos. Porque quando ela perdeu a dracma, ela não saiu correndo igual uma doida na vizinha ou para a amiga passando no WhatsApp, talvez no Instagram, né? Se fosse hoje. Oh, fulano, eu perdi e tal. Não. Então, quando ela perdeu, ela não falou com ninguém. Ela não chamou a vizinha e falou, ó, vizinha, minha dracma que eu tinha aqui, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar. Não. A palavra fala que ela não chamou as vizinhas para ajudar ela a encontrar. E nem chamou também para ajudar a varrer ali, nem acender a candeia, nem varrer. Foi ela. Ela só teve a iniciativa de acender a candeia, de varrer a casa e procurar diligentemente. Mas a palavra fala que quando ela encontrou, ela chamou as amigas. Glória a Deus. O que eu aprendo com isso? Que quando nós encontramos, quando nós temos algo na nossa vida precioso, nós temos que falar para os outros. Se você tem Jesus, você ama esse Jesus, você fala de Jesus para as outras pessoas. Não tem uma pessoa, irmão, que não tem a oportunidade de falar. Na sua faculdade, no seu trabalho, com a sua vizinha, com o seu parente. Sempre a gente, na nossa família, tem um parente que não aceitou Jesus ainda. É a oportunidade. Então, eu aprendo aqui que quando ela chamou as amigas, ela festejou com elas. E o Senhor quer que nos alegramos também, uns com os outros, com a vitória que o irmão tem recebido, né? Com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E, como a gente disse aqui, né, com o templo, dá um desconforto, né, irmãos? Arrumando, quebrando uma sujeirinha, mas vai ser festa, vai ser bênção para a glória do Senhor. Né? O Senhor está abençoando essa casa, irmãos. Eu creio. E vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor as vitórias que vão vir na nossa casa, na nossa vida, dentro dessa igreja. Então vamos pegar firme aí com o pastor, alegrar com ele, chorar com ele, fazer a obra do Senhor com amor, porque o Senhor habita na unidade. Onde tem unidade, o Senhor prospera. Onde tem unidade, o Senhor abençoa. E nós estamos aqui nessa unidade. Creia, irmão, que grandes coisas o Senhor fará na nossa vida neste lugar. Ah, irmão, aqui não dá. Não, irmão, é aqui que Deus quer te abençoar. É aqui que o Senhor quer nos abençoar. Poderia vir tantas pessoas, mas o Senhor nos chamou. E Ele vai chamar mais. E Ele vai salvar, eu creio. Quando eu olho essas poltronas, eu vejo igual o pastor ali, Edson. Eu vejo cheio de pessoas, cheio de vidas salvas na presença do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor vai nos usar. O Senhor vai usar eu e você.
não são os anjos, eu e você, irmãos, para falar da palavra do Senhor, para trabalhar na obra e ganhar almas para o reino do Pai. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui eu agradeço a irmã pela oportunidade, o pastor pela oportunidade. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, viu, irmãos? Receba essa palavra no seu coração. Amém? Glória a Deus.